Acho que essa vai ser a live mais forte, a live mais importante até agora que eu gravei. Sejam bem-vindos as pessoas que estão entrando. Nós fizemos uma divulgação sobre esse tema. Eu acredito que esse tema ele é importante para todas as pessoas em qualquer que seja a situação que elas estejam passando. Hoje nós vamos falar sobre desligamento de alma. Falar sobre desligamento de alma, eu acredito que é algo ainda um pouco obscuro, um pouco não compreendido. Então eu quero fazer uma introdução com a psicologia. Antes eu quero dizer do poder que as palavras têm. Do poder que você pode receber através de uma live, de uma palestra, de uma terapia, né? São insights que entram na nossa mente e que mudam totalmente a nossa forma de ver e agir. Então, a primeira live que nós gravamos foi sobre o adoecimento dos relacionamentos, principalmente agora em tempo, né, de isolamento, em tempo da primeira quarentena, porque nós falamos tanto sobre a cura, né, a cura do vírus, a cura do corpo, mas nós temos que nos atentar para a cura emocional, para a cura dos nossos relacionamentos. Porque é nos nossos relacionamentos, muitas vezes, onde nós somos mais feridos. É ou não é verdade? As pessoas que a gente mais convive são as pessoas que muitas vezes mais nos machucam, mais nos fere. E eu poderia dizer que essa live é uma continuação das outras duas. Então nós falamos sobre o adoecimento da convivência, né, dos relacionamentos. Depois nós falamos sobre o perdão, porque o perdão é essa cura importante, mas ainda faltava algo. E eu fui muito instigada a falar sobre isso, tanto que a gente não conseguiu esperar sábado para poder falar sobre esse tema tão importante. Por quê? Porque as pessoas estão sofrendo, porque as pessoas não sabem como lidar com os seus problemas, com essa dor, que não é só uma dor emocional, mas é uma dor física, porque todo relacionamento, ele gera um apego, ele gera um vínculo emocional. Vamos começar com essa palavra, vínculo emocional. Todo relacionamento gera um vínculo emocional. E a psicologia, agora fazendo a introdução com a psicologia é o estudo da psique, e a psique é a alma. Então nós, psicólogos, nós estudamos a alma do nosso paciente, a alma do ser humano e tudo que diz respeito a essa alma, que são as emoções, né, as vontades, o adoecimento almático, que é o adoecimento psíquico. E dentro desta alma, que é a psique, existem os vínculos. Ou eu poderia dizer, dentro dessa alma, existem as ligações almáticas que nós fazemos desde que nós nascemos. Olha só, pessoas muito queridas estão entrando aí, pessoas que eu amo e que eu espero muito ajudar, viu, com essa live. Então, desde que nós nascemos, nós já estabelecemos ligações de alma? Sim. Às vezes você imaginou que eu iria falar só sobre questões de casamento ou questões de intimidade sexual, mas não. Desde que nós nascemos, nós somos ligados de alma com os nossos pais, que são os nossos genitores. Nós carregamos o DNA deles. E nessa bagagem existe então esse vínculo que é o que gera então a ligação de alma com os nossos pais. Você sabia que tem que ser feito um desligamento também para que você seja livre, para você construir a sua própria vida? Existem filhos que inconscientemente eles pensam que eles têm que repetir o que os pais fizeram. Inconscientemente mesmo.
É como se eles fossem cumprir um legado. Então a minha mãe sofreu, né, nos relacionamentos dela, e eu sei que eu vou sofrer também. Né? O meu pai, ele tinha um problema com álcool, e eu tenho muitas vezes um medo de álcool, porque eu acho que eu tenho um problema. Né? A minha mãe traía, ou meu pai traía, e eu sinto essa vontade de trair. É o inconsciente, através dessa ligação, que gera muitas vezes ciclos de repetição. Quem está comigo concorda? Você pode colocar aí. Quantas vezes você já não viu ciclos de repetição acontecendo de filhos repetindo ciclos que os pais fizeram? Isso também é uma ligação de alma que atrapalha no nosso relacionamento. Porque muitas vezes nós somos quase que idênticos aos nossos pais no nosso relacionamento. Isso trava a gente ser livre, para a gente estar livre no relacionamento, porque eu tenho essa bagagem. Então, o primeiro desligamento de alma que precisa ser feito é o desligamento dos seus pais, com honra e respeito. Ao final dessa live eu vou ensinar como verbaliza as palavras-chave. São comandos mentais que você envia para sua mente e que tem um poder muito maior do que um poder mental. É um poder espiritual também, certo? Onde você envia esse comando para sua mente e para o mundo espiritual ouvir que você é livre de toda ligação de alma com os seus antepassados, né, com a sua família de origem, e que agora você é livre para avançar e para constituir a sua família. Poderoso isso, hein? Comandos mentais, isso mesmo, Bárbara. Lembrou, né, dos comandos mentais? Eles são poderosos. E dentro de um relacionamento é muito importante falar sobre comandos mentais, principalmente de desligamento de alma. E aí eu quero fazer algumas perguntas para vocês que estão interagindo conosco. Quantas pessoas já perceberam pessoas que se amam, pessoas que verdadeiramente querem estar juntos, mas não conseguem? Parece que tem barreiras, parece que tem travas e não consegue entender. E aí, a primeira barreira é a ligação de alma com a minha família de origem, os meus antepassados, que se eu não fizer esse rompimento, esse desligamento, eu fico travado. Tanto que tem muitos relacionamentos que têm problemas com sogros, né? No geral, assim, tanto o sogro quanto a sogra. Por quê? Por conta dessa trava. Então, muitas vezes, tanto o homem, né, a filha quanto o filho acha que tem que dar muita satisfação para os pais. E existem famílias que não dão certo. E famílias, quando eu digo, é marido e mulher. E os filhos que se seguem depois. Tem muita família que não dá certo porque um desses cônjuges aqui honra mais e valoriza mais a família de origem, que agora são parentes. Eles ficaram, ó, lá para trás. Então, esses meus parentes, eles não podem ser mais a minha prioridade de honra, porque eles são os meus parentes que eu deixo com honra e respeito, mas que eu entro agora livre para minha família que eu vou constituir. Primeiro desligamento de alma que tem que ser feito, tá? Que atrapalha muitos casamentos. Tem realmente pessoas que priorizam mais os pais, que amam mais os pais, que gostam mais de conviver com os pais do que com a própria família dentro de casa. É ou não é verdade? Inclusive, nesse tempo horrível que nós estamos passando, né, de isolamento, de medo, né, das pessoas com o vírus, eu atendi diversos casais em que a mulher saiu de casa para amparar os pais, para conviver com os pais idosos. Deixou a casa, abandonou a casa porque priorizou os antepassados, a família de origem.
Eles merecem honra e respeito. Mas nós temos que entender que uma vez constituindo uma família, uma vez entrando nesta família, esse é o lugar onde eu tenho que estar com prioridade, ok? Como fazer quando sinto que o meu cônjuge é assim? Então, de uma forma muito respeitosa, e agora mais cedo um pouco nós já gravamos uns vídeos muito bons sobre comunicação. A comunicação correta, ela sempre vai alcançar o resultado esperado. Você fala com muito amor, com muito respeito sobre isso, que a família de origem agora são os parentes que ele deve amar, que ele deve honrar e respeitar, mas que você é a família dele agora, que ele tem que priorizar. Eu costumo dizer que só existe discórdia entre sogra e nora quando o filho e o marido ficam no meio, tentando, na verdade, fazer o elo entre as duas, mas não se posicionando. Essa é a palavra, não se posicionando. Aí ele ouve a mulher falando mal da mãe, ele ouve a mãe falando mal da esposa, e aí ele fica neutro. Isso é falta de posicionamento. O homem, ele precisa se posicionar e dizer, olha, eu não aceito mais que você fale da minha esposa, mãe. Mãe, eu te amo e te respeito, e eu vou honrar a senhora pro resto da minha vida, mas a senhora tem que aceitar a minha esposa agora, porque ela faz parte de mim, ela é a minha família. E da mesma forma você falar para a esposa, tanto o homem quanto a mulher, isso serve para os dois. Falar, olha, eu não aceito mais você falar mal da minha mãe, porque a minha mãe me criou e eu tenho toda a honra e o respeito por ela, então você fica bem comigo me respeitando, não falando mal da minha mãe. Mas é importante fazer o desligamento de alma com os meus pais, né? A minha família de origem, para eu ser completamente livre inclusive de repetir ciclos, né? Ciclos muitas vezes negativos. Primeiro desligamento. Segundo desligamento de alma. Vamos falar do primeiro amor? Ó, Juju tá falando, eu não me vejo sem minha mãe. E já ele não se vê com a mãe dele, são bem distantes, brigam muito. São criações, né? São essas bagagens que eu digo que a gente traz muitas vezes diferentes. O que a gente tem que sempre priorizar é a família constituída e não a família de origem. Priorizar família constituída não significa desonrar a família de origem, ok? Entendam, isso é revelador. Essa live que Deus mandou eu gravar hoje, não me fez esperar nem sábado, é para tornar pessoas livres. Livres de bagagens, livres de travas que você nem sabe quais são, para que você tenha saúde emocional e para que você tenha paz no seu lar. Então, já falei do desligamento de alma com os pais, que eu acho que vocês não sabiam, acho que isso é novidade para vocês. Agora, o segundo desligamento é o desligamento que a gente diz do primeiro amor. Aquela pessoa que você conviveu primeiro, aquele que foi seu primeiro namoradinho, ou que foi sua primeira namoradinha, aquela pessoa que você primeiro entregou a sua paixão, o seu sentimento. E é interessante eu falar sobre isso, porque quando a gente fala de ligação de alma, as pessoas acham que ela só se estabelece através do ato sexual, mas não é verdade. Lembra que eu falei que é um vínculo afetivo que muitas vezes, pela profundidade que esse vínculo afetivo se estabelece, eu fico presa a ele mesmo nem tendo contato mais íntimo, né? Muitas vezes até um contato sexual. Então, vamos lembrar lá do seu primeiro namoradinho, da sua primeira namoradinha, ok? Quantos aqui já ouviram casos de pessoas que se casaram, constituíram família, tiveram filhos e de repente voltaram com o primeiro namorado lá da adolescência?
eu atendi um caso, que assim, eu conheço vários casos, mas eu atendi um caso em particular que eu fiquei assim muito surpresa, porque era uma senhora que já tinha netos, sabe? Uma senhora de bem, sabe? Muito joia. Ela tinha mais de 60 anos e de repente ela reencontrou o namorado da adolescência dela. E aí ela abandonou filhos, ela abandonou netos, ela abandonou o marido e foi viver esse caso lá do passado que ela estava ligada de alma a ele, ela estava presa a ele depois de 45 anos ou mais que eles já haviam terminado e ela ainda estava presa a ele. Então, quando não há o desligamento de alma formal, o encerramento do ciclo total com os relacionamentos íntimos que nós tivemos lá do passado, o nosso relacionamento atual não dá certo. Esse relacionamento atual, ele sempre fica travado, ele sempre fica pesado. Por quê? Porque eu tenho lembranças do meu relacionamento do passado. Por que eu tenho essas lembranças sem querer? Porque não é porque eu quero, mas eu sonho com a pessoa. Não é porque eu quero, mas eu fico pensando nele sem querer pensar. Isso acontece só com todo mundo. Por quê? Porque quando você se relacionou lá com aquela primeira pessoa que você amou, que você gostou e que às vezes até teve uma entrega maior, mais íntima de relacionamento sexual, naquele momento você entrega um pedaço da sua alma para aquela pessoa e às vezes é o primeiro pedaço. E o primeiro pedaço sempre é o mais forte, é o que fica mais preso na pessoa, tá bom? Então isso te faz ficar lembrando. Deixa eu ver o que o Elias Vieira falou, ele é psicólogo também. Caso passado em ligações é uma paixão patológica e não amor. Qual o seu parecer sobre isso? Não, então, eu estava dizendo aqui, Elias, acho que você entrou um pouquinho depois, eu estava explicando a ligação de alma com base psicológica, quando a psicologia, o estudo da psique, e a psique é a alma, nós entendemos que todo vínculo emocional, então, gera uma ligação de alma, mesmo que esse vínculo não tenha tido a intimidade consumada, tá bom? E eu até comecei dizendo da ligação de alma que nós temos com os nossos pais, família de origem, que muitas vezes nos trava a ter liberdade no nosso relacionamento e que inconscientemente nos leva a repetir padrões de comportamentos dos nossos pais. E que nós, muitas vezes ou sempre, precisamos fazer esse rompimento saudável, né, que é esse deixar ir, né, e constituir essa família, né, deixa pai e mãe e constitui uma família, se desliga dessa família de origem, se desliga dessas vivências e constrói uma vivência sem repetir esses ciclos. E agora eu estou falando lá do primeiro amor, paixões até platônicas, né, foi isso que o Elias, ele compartilhou conosco. Quando vivemos um relacionamento não muito fácil, não conseguimos sair dele. Vou falar sobre isso, tá bom? Que é o desligamento de alma, justamente isso. Então, primeiro, eu tô em ordem, tá? Falei dos pais, agora eu vou falar do primeiro amor, que é o primeiro namoradinho que a gente tem lá na adolescência, que é a nossa primeira entrega emocional, e a emoção é a alma, ok? E esse primeiro vínculo que a gente faz com a pessoa trava a gente lá no nosso passado. Faz a gente lembrar sem querer lembrar, faz a gente sonhar sem querer sonhar, porque tá tudo guardado no subconsciente, porque não foi liberado, não foi desligado, não foi encerrado formalmente esse ciclo. Então isso me puxa para memórias passadas, onde muitas vezes eu estou no meu relacionamento atual pensando como seria o meu relacionamento com o meu namorado lá da adolescência. Eu fico, ai, mas se eu tivesse casado com ele,
Nossa, mas e se tivesse dado certo nós dois, porque eu fico sonhando com ele, vai que era ele que era para dar certo. Isso é uma autossabotagem emocional, porque a emoção ela nos sabota o tempo inteiro. Aquilo é uma memória, né, passada que fica florando porque não houve um rompimento. Aí você me pergunta assim, então quer dizer que hoje, depois de muitos anos, até mesmo porque você me deu esse testemunho aí, Ana Lídia, esse exemplo de uma paciente, uma senhora de mais de 60 anos, que após mais de 45 anos de casada, voltou com o primeiro namorado da adolescência. Porque ela não havia se desligado desse namorado, então ela ainda estava presa a ele. Então o que nós precisamos fazer? A pergunta era, quer dizer que eu então tenho que procurar essa pessoa, formalizar um término oficial com ela, encerrar esse ciclo de forma bem, né, formalizada? Não. Você precisa encerrar dentro de você. Lembra que eu disse que nós temos que resolver as coisas aqui dentro? E às vezes, mesmo que eu resolva com o outro, mesmo que eu procure o outro, aqui dentro eu fico pensando, eu fico fomentando, eu fico imaginando como seria. Então não foi resolvido. Então, primeiro aspecto, decida ser livre. Então você lembra dessas pessoas, tá? Não precisa ser só o primeiro namorado agora, a primeira namorada. Eu já quero incluir todos os relacionamentos que antecederam o relacionamento atual, ok? Tá todo mundo comigo? Vamos colocar agora nessa lista mental todos os relacionamentos que antecederam o meu relacionamento atual. Quer tenha tido beijo, quer tenha tido relação sexual, ou mesmo que seja apenas uma paixão platônica, mas que houve essa expectativa emocional gerada, então entreguei esse pedaço da minha alma para essa pessoa e registrei aqui na minha memória essa expectativa que fica sendo todas as vezes ali rememorada, gastando a minha energia emocional e me atrapalhando ter um relacionamento saudável com o meu relacionamento atual. Vocês não fazem ideia do quanto isso é libertador. Isso pode ser a maior cura do seu relacionamento. Às vezes você não entende por que o seu relacionamento não dá certo. Você ama, ele te ama, por que não dá certo? Porque existem memórias de relacionamentos passados que prendem vocês a eles e não permitem que vocês sejam livres para estar plenamente, inteiramente nesse relacionamento de agora. Então guarda aí. Lembrou? Fez a lista mental? Então, primeiros da lista são os nossos pais, família de origem. Segundo, os nossos relacionamentos passados, todos. E sempre o primeiro. Porque o primeiro sempre é aquele que pega uma parte maior da gente, tá bom? Fez a lista? Ok. E aí, só para fazer um adendo, só para acrescentar, né? Até o nosso psicólogo que está participando aqui, o Elias, ele já falou sobre esse amor platônico. Eu acrescentei sobre a questão de ser meras expectativas, né? Igual, por exemplo, tem igrejas, vou falar de igrejas, que não permitem o namoro. Eles falam sobre a corte, né? Sobre escolher esperar, e aí você só ora com essa pessoa. Então, vocês sabiam que isso também gera ligação de alma? A pessoa pode não ter te tocado, a pessoa pode não ter, né, tido nenhum tipo de intimidade com você, intimidade física, mas a intimidade emocional, a expectativa gerada um pelo outro já gerou o vínculo afetivo. E o vínculo afetivo, lembra-se, gera ligação de alma. Pode ser em menos proporção do que o vínculo com a relação sexual, mas gera sim ligação de alma e também precisa ser colocado nessa lista mental que no final dessa live poderosa nós vamos fazer um desligamento total e você vai sair completamente livre. Todos os casos que eu fiz desligamento no meu consultório
foi físico, foi nítido, foi palpável a mudança da fisionomia, a mudança da energia da pessoa, a ponto da pessoa chorar durante a técnica de mentalização. Ela não estava verbalizando, ela não estava interagindo, ela só estava mentalizando o desligamento, que é o comando mental, lembra disso? Comando mental. Então, ela verbalizava e ela já se sentia livre com aquilo. O Yuri fez uma pergunta, e essa pergunta é chave quando a gente fala de ligação de alma. Todo relacionamento sexual gera ligação de alma, mesmo não tendo uma emoção, um amor, uma paixão. Interessante isso, porque eu disse que o amor platônico, que é essa expectativa gerada, mesmo sem o contato físico, gera o vínculo afetivo e por isso gera então a ligação de alma. E eu disse até em menos proporção, porque quando eu tenho o elo mesmo, corpo a corpo, energia com energia, alma com alma, aí a ligação é profunda. Eu posso nem lembrar o nome dessa pessoa, mas tem um pedaço da minha alma presa a ela e tem um pedaço da alma dela presa a minha. Isso é forte. E isso é libertador quando você entende. Libertador. E aí eu também nomeei, depois desses três, né, que foi, na verdade, foi os família de origem, o primeiro amor, todos os relacionamentos que antecederam o seu relacionamento atual. E eu também coloquei casos de abuso, mesmo que tenham sido na infância, tá bom? Então, casos de abuso, molestação sexual, mesmo sem a conjunção carnal, né, que é o ato consumado, isso também gera uma ligação de alma forte. Isso gera uma ligação de alma tão profunda que muitas vezes a criança que ela foi vítima de algum tipo de violência sexual, mesmo não tendo sido o ato totalmente consumado, ela cresce um adulto com problemas na área sexual. Que mesmo a pessoa casando ou mesmo a pessoa tendo relacionamentos, ela tem uma trava nessa área sexual. Porque foi ali registrado uma ligação de alma, que no caso foi uma ligação violenta, porque ela não se entregou, ela foi requerida nessa ligação de alma através de um abuso lá do passado. A Késia Ramos entrou, muito querida jornalista, conceituada no nosso estado de Goiás, agradeço muito, e por sinal mulher de Deus que vai entender todo o contexto e a profundidade dessa live, viu, Késia, que Deus mandou eu gravar, que é sobre o desligamento de alma e se tornar livre para o seu relacionamento atual. E não só para o seu relacionamento, porque a gente se torna livre é por nós. A gente se torna livre é por Deus. Porque nada nessa terra, nem pessoas, nem circunstâncias podem ter o poder de nos prender nesta terra. E por isso é tão importante nós termos a consciência de fazermos o desligamento de alma, sermos livres, livres para estarmos por inteiro no nosso relacionamento, sem ficar pensando, mesmo que inconscientemente, né, mesmo que não é por querer, mas você fica pensando em relacionamentos passados e aquilo te trava. Quantas pessoas durante o ato sexual com o atual, né, parceiro ou parceira, fica lembrando inconscientemente de relacionamentos sexuais passados. Por quê? Existe memória, é memória registrada que não foi desligada. A memória do corpo. Ai, fulano fazia assim, ciclano fazia assado. Você precisa fazer um desligamento. E desligar é limpar. Limpar da mente, limpar do corpo. Toda memória que você teve com relacionamentos passados. E ser livre. A Juliana, ela está aqui contribuindo dizendo o seguinte: a repetição de ciclos é escravizadora e doentia. Experimentar o desligamento de alma foi o princípio da grande mudança que eu esperava viver. Parabéns, Juliana.
Maravilhoso seu testemunho, viu? Queridíssima você merece ser livre. É uma coisa que eu sempre digo para cada pessoa que Deus envia no meu caminho. Eu sempre digo duas palavras: você precisa e você merece ser livre. E a consciência do desligamento de alma é totalmente libertador. É totalmente transformador na sua história. Deus mandou mesmo. Só eu sei o quanto precisava ouvir isso. Glória a Deus pela sua vida. Que bom, querida. Coloca o seu nome aí para eu saber quem é você. Obrigada, viu? Nossa, que bom estar te escutando hoje. Que bom, gente. Obrigada, viu? Eu tenho certeza que muitas pessoas precisariam ouvir isso, mas infelizmente não estão aqui. Mas estão aqui aquelas que Deus mandou, né? Porque a partir de hoje você será livre. Totalmente livre, você será inteira no seu relacionamento e você será totalmente livre para Deus. Então eu falei dos abusos, lembre-se disso, abusos que nós tivemos, mesmo que seja lá com primos. Ai, foi um abuso aquilo que eu tive com os meus primos lá na minha infância? Foi. Por quê? Porque a mente da criança, ela não está preparada sexualmente para ter contato com isso. Então, todas as vezes que uma criança, ou mesmo um pré-adolescente, ele é inserido em algum tipo, né, de molestação sexual ou qualquer tipo de abuso, né, dá um clique, aflora essa área sexual dele de forma negativa, de forma que não é saudável e de forma que atrapalha os relacionamentos futuros. Por isso que é importante fazer o desligamento. Não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você decide hoje fazer com tudo que a vida fez de você. E saber do desligamento é libertador, é curador, é transformador, tá bom? Que bom que vocês estão aqui para entender que não precisa sofrer pelo seu passado, não precisa ficar sofrendo pelos relacionamentos que você teve, porque hoje você está entendendo que você pode ser completamente livre. E quando eu falo livre, é purificada, regenerada, sua alma volta para você e ela se liga totalmente, os pedaços que você foi deixando no meio do caminho, eles vão se ligando e a sua alma se torna regenerada, inteira novamente. E você se sente bem, e você se sente livre. E você então, você pode ser mais leve no seu relacionamento, porque você está inteira agora no seu relacionamento e você não fica presa mais a memórias do passado. O que eu quero falar também? Sobre términos e lutos. Esse é o nosso quinto desligamento de alma, tá? Porque quem está aqui pode ir se identificando com um ou pode ir se identificando com o outro. Mas você precisa saber de todos eles para que você possa se desligar de tudo e ser completamente livre. Então, quando você termina um relacionamento, ou quando você perde uma pessoa, que seja por luto mesmo, tá? Vamos falar com as pessoas que estão aqui, não só sobre relacionamento, mas sobre luto. Vamos supor que você perdeu uma pessoa muito querida, uma pessoa que você amava profundamente. Né? Por exemplo, seu pai, né? Ou por exemplo, um irmão, uma mãe, né? Vocês sabem. Então, o que vocês vão fazer? Vocês precisam também fazer um desligamento, que é um encerramento de ciclo total e formal com essa pessoa que saiu da sua vida, ou por um término de relacionamento, ou por um falecimento, tá bom? Você precisa formalizar o desligamento, sempre honrando, respeitando e agradecendo. Guarda essas 3 palavrinhas. A gente nunca se desliga de uma pessoa que fez parte da nossa vida, como se a gente estivesse descartando, tá bom? Porque de todo relacionamento sempre fica o respeito e a consideração, ok?
Então, perdas de luto, viu, Josiane? Perdas de luto também a gente tem que fazer o desligamento. Como? Lembra agradecendo, honrando, respeitando. Então, eu deixo ir essa pessoa. Eu formalizo como se fosse um diálogo, mas é um diálogo interno. Lembra que é um comando mental? Comandos mentais viram a chave dentro de nós. Comandos mentais são resoluções de pendências dentro de nós. São fechamentos de ciclo. Então eu deixo ir essa pessoa, agradecendo por ela ter feito parte da minha vida, honrando o tempo que ela fez parte da minha vida, agradecendo, honrando, respeitando e deixando ir, tá bom? No final, eu vou dizer exatamente como faz o desligamento. Então, é muito importante vocês ficarem até o final, não vou demorar, tá bom? Um beijo, Karine, um beijo, Raul, casal abençoado que foi restaurado no nosso consultório. Em breve eu vou chamar todos os casais que eu já atendi para falarem um pouco de como foi a terapia lá no nosso site, que é Faça o Amor Dar Certo, tá bom? E vocês vão inspirar outros casais a buscarem ajuda também, né? Porque é superando que a gente ajuda outros a superarem. Por isso que eu me exponho tanto. Então vamos lá. Ó, a Daiane tá falando conosco. Com certeza, Ana, essa live vai ajudar profundamente muitas pessoas. Deus te usa muito em todas as suas mensagens. Obrigado, Daiane. Generosidade sua. Eu falo que essa live, ela é uma continuação das outras duas, mas essa tem um poder muito maior. Eu acho que vocês estão até sentindo que eu tô empolgada, eu tô cheia aqui, ó. Cheia mesmo, sabe, de força, de energia, de vontade de ajudar todo mundo. Porque eu falo que ajudar cada paciente meu é muito pouco em vista de uma imensidão de pessoas que nós podemos ajudar. Por exemplo, pelo Instagram, pelo canal do YouTube, né, pelo nosso site agora, Faça o Amor Dar Certo, né? Tantas pessoas que se amam, que não dá certo, né? Sempre com conflito, com confusão. A psicologia do amor, eu gostei desse nome, hein? Vou usar. Muito bem. Olha, a primeira, o Yuri está perguntando para nós, a primeira live está salva no nosso canal do YouTube. O nosso site do YouTube, ele está na bio do Instagram, tá bom? E a nossa segunda live que a gente gravou sábado sobre perdão foi poderosa. Até chorar eu chorei nessa live. Foi muito forte. Ela vai essa semana, tá bom? E essa, não sei quando ela vai, mas essa muita gente precisa ouvir sobre o desligamento de alma em todos os níveis, onde eu comecei com família de origem, comecei com primeiro amor, primeiro relacionamento, passei para todos os relacionamentos que antecederam o meu relacionamento atual, fui para molestações e abusos na infância, inclusive namoricos de primos ou vizinhos, tá bom? Que se inclui aqui também, que às vezes você acha que não se inclui, mas se inclui, tá? Porque a sexualidade foi aflorada, então houve ali um vínculo almático, uma ligação que te prendeu lá também, tá? Então, abusos sexuais na infância. Agora eu estou falando dos términos e lutos, muitas vezes de pessoas que a gente não queria desprender, que a gente não queria desapegar, que a gente não queria deixar ir essas pessoas e que nós precisamos agradecer pelo tempo que elas estiveram conosco, honrar, respeitar e deixar ir, ok? E aí eu coloquei também, não, esse foi o primeiro que eu falei, na verdade, dos pais e até avós, às vezes você está repetindo ciclos dos seus avós, não é nem dos seus pais. Você fala, nossa, eu me pareço tanto com eles, eu sou tão ligada a eles. Então é muito importante você entender que você pode amar, honrar, respeitar, mas você tem que ser desligado da sua família de origem para fazer a sua família agora, né, a sua família construída fazer dar certo.
Que o Senhor te dê duplicidade de unção e honra. São muito amados. Sou grata ao Senhor por suas vidas. Obrigada. Inclusive, para gravar esta live hoje, eu pedi muita oração, porque ela é muito forte. Muito forte, ela vai ajudar cada pessoa que está vendo e as pessoas que vão ver depois no YouTube a serem completamente livres. Muito bem, Isabel, é isso. Agradecer, honrar e deixar ir. Deixar ir é um respeito, né? Eu falei sobre respeitar, mas o respeitar é esse, deixar ir. É você se desapegar, é você se desligar em amor, deixar ir para você ser livre, para você ser inteiro. E agora eu vou chocar vocês, tá bom? É o último desligamento e depois eu já vou passar para as palavras-chave de como dar esse comando mental de desligamento de alma e ser livre por inteiro. É do relacionamento atual. Como assim? Você me disse até agora, Ana Lídia, que eu tinha que me desligar de todos os meus relacionamentos do passado, inclusive família de origem, né? Todos os relacionamentos para fazer esse relacionamento de agora dar certo, não é isso? Como é então que você está me dizendo que eu tenho que me desligar do meu atual relacionamento? Como assim? Escute bem. Tenha sabedoria para me ouvir. No nosso relacionamento atual, muitas vezes nós somos dependentes emocionalmente. Dependendo do que o outro faz, eu não estou bem. Se o outro me trata mal, eu já fico mal. Se o outro está desajustado, está desestabilizado, isso reflete em mim. Então, no meu relacionamento atual, existe uma dependência emocional. Eu não tenho relacionamento, mas estou me sabotando, sim. Inclusive, hoje eu fiz uma terapia online e eu falei isso com a minha paciente, que ela estava sabotando, mesmo não estando em relacionamento, que qualquer pessoa se aproximasse dela. E olha o insight da nossa live de hoje, inclusive. Foi algo que eu falei para ela, eu vou falar para vocês. Se nós não nos desligarmos emocionalmente, não desligarmos a nossa alma e sermos livres completamente, nenhuma pessoa tem chance de dar certo com a gente. Forte isso, hein? Escuta, muitas vezes a gente não consegue se relacionar por conta de travas que ficaram lá no nosso passado, primeiros relacionamentos, ou relacionamentos muito intensos que marcaram a nossa vida de tal forma que nos aprisionaram, colocaram uma trava, que eu não consigo romper em nenhum relacionamento, eu não consigo dar certo, e parece que eu não consigo nem atrair ninguém para mim, né? Parece que ninguém tá me vendo, parece que ninguém tá me desejando. E às vezes a pessoa é bonita, a pessoa é atraente, mas ninguém chega nela. Por quê? Porque tem travas do passado, através de ligações de alma, que não deixa você fluir, que não deixa você se relacionar saudavelmente com ninguém. Sim, a Miriane estava perguntando, né, se vai gravar essa live. Sim, vai ficar salva por 24 horas aqui e depois, durante essa semana mesmo, a gente vai, né, acessibilizá-la no nosso canal do YouTube, tá bom? Ana Lídia Agel, o link do nosso canal do YouTube tá na bio do Instagram. Continuando para finalizar essa live poderosa. Então, nós precisamos nos desligar também do nosso relacionamento atual, para que a gente não seja dependente emocionalmente desse relacionamento. E por conta dessa dependência, para que eu não seja reativa a ele. Porque se eu sou dependente dele e tudo que ele faz reflete em mim, eu vou reagir a tudo que ele faz, eu vou reagir. Então, se ele não tá bem, eu não tô bem. Se ele me trata mal, eu fico mal em tudo. Porque eu dependo desse relacionamento. Eu dependo dessa pessoa que está do meu lado. Mas aí, eu posso estar ao lado dessa pessoa, mas livre dessa pessoa.
E acredite em mim, se você conseguir ser livre da pessoa que você está do seu lado, você vai conseguir ser muito mais leve. Você vai conseguir se doar muito mais para essa pessoa do que se você fosse ligado de alma com ela, se você fosse dependente dela, sabe? Se tudo vocês têm que fazerem junto, tudo vocês têm que estarem junto, tudo tem que ser junto, sabe? Sabe aquele negócio assim de doer? Sabe essa dor bem no meio do peito que as pessoas falam, que dói, um aperto? Esse aperto é justamente uma manifestação da ligação de alma. E depois que eu e meu esposo, 21 anos de superação, né? Palestrante de casais, pastor de casais, depois que nós conseguimos, né, entender que a gente tinha que ser livre um do outro, que a gente não tinha que depender um do outro, que a gente não tinha que gerar expectativa de ser suprido um no outro, a gente se tornou livre no relacionamento. Porque quando você é dependente, você só dá se você recebe. E quando você é dependente, você cobra o tempo inteiro. É uma cobrança o tempo inteiro nesse relacionamento. Mas quando você se desliga desse relacionamento, você consegue ter paz dentro dele. Porque você não depende mais do que o outro faz para você ficar bem. Porque você aprendeu o segredo de ficar bem, o segredo de ser livre mesmo dentro desse relacionamento, e isso é poderoso. Então entenda, até para você ser livre dentro do relacionamento, ser inteira dentro desse relacionamento, você tem que se desligar dele também. Porque você não pode depender de ninguém para você ficar bem. Você não pode depender do amor de ninguém para então você ser suprida. Amor de ninguém vai te suprir. Só existem 2 amores, no plural, que te suprem por inteiro. E o primeiro é o auto-amor, o amor próprio. Então, quando você se vê, e você se ama, e você se valoriza, eu fiz um vídeo sobre isso, autoestima. Tá lá nos feeds do Instagram. Depois eu vou fazer um maior para colocar no YouTube, porque eu tenho uma revelação sobre a autoestima que transforma o nosso relacionamento, transforma o relacionamento. Então, quando você se olha e você se ama, e você tem estima por você tem apreço por você se valoriza. Você não depende mais do amor, da valorização e do apreço do outro. Mas você tá tão bem com você mesma que você consegue ficar bem com o outro. Quantas vezes eu falei isso pro meu marido, até ele aprender a ser livre, porque eu me tornei livre primeiro, né? Aí mostrei para ele o caminho e ele, na hora, ele falou, quero ser livre. E ele se tornou livre, o nosso relacionamento transformou. Então eu me lembro que uma vez ele veio me cobrando, me ferindo, e aí eu falei para ele assim, nossa, mas eu tô tão bem comigo mesma, eu tô tão bem com você, que eu não tô vendo motivo da gente discutir desse jeito, tá tudo bem. A Bárbara querida tá dizendo que aprendeu isso comigo, né? Amor próprio e autoestima que vem de Deus. Vou falar dessa parte. Porque para amar o próximo como a ti mesmo, você precisa se amar primeiro. Porque somos a imagem e semelhança de Deus e por isso somos perfeitos. Muito bem, Bárbara, você aprendeu muito bem. E aí é onde eu digo do segredo desse amor próprio, segredo dessa autoestima, é quando você tem uma convicção de que você recebeu uma estima do alto. Você recebeu um amor do alto. E esse amor te supre por inteira. E de repente, então, você consegue se amar. Porque você se ama, porque o seu Criador te amou primeiro. E se o seu Criador te ama como a criação perfeita dele, você é digna de se amar. Você é digno, viu, Yuri, de se amar. Todos os homens que estão aqui, vocês são dignos de se amarem. Eu sou digna de me amar.
Eu tive muito problema no meu relacionamento no início, porque como eu não recebia amor dos meus pais, eu não sabia nem dar e nem receber. Eu era uma pessoa fria e protegida. Então meu marido às vezes dizia, eu te amo. Eu falei, não, para com isso. Não gosto dessas coisas. Porque eu não me amava. E eu não tinha convicção do amor do alto. Então quando eu recebi a estima do alto, eu construí uma autoestima. Quando eu recebi o amor do alto, eu tive um alto amor, um amor próprio. E eu tenho um testemunho tão lindo, porque é muito sábio. Eu tive uma depressão profunda no início da minha carreira psicológica. Na época eu era conselheira tutelar. Isso faz 13 anos. 13 anos. Quase 14 anos, porque eu tenho 14 anos de formada. Então eu tinha me formado já, e aí eu caí numa cama com uma depressão profunda, profunda. Eu fui afastada pelo INSS, tinha transtorno de pânico, tive estafa. E eu me lembro que a única coisa que eu conseguia fazer era ler. Eu não levantava da cama, eu mal comia. Eu lembro que foi a única vez que eu fui magra na minha vida, mas magra triste ninguém merece. E eu me lembro que eu li um livro muito lindo do Augusto Cury, que eu amo e recomendo para todos os meus pacientes, que chama Ditadura da Beleza. E aí, quando eu li esse livro, eu liguei para o meu esposo. Esse testemunho é muito lindo, eu vou compartilhar com vocês. Eu liguei para o meu esposo e como eu não estava usando telefone, porque eu tive transtorno de pânico de celular. Então o celular tocava, eu tremia todinha. Quem tem pânico sabe como é que é ruim. Dava aquele aperto, aquela falta de ar, taquicardia. Eu não ficava perto de telefone. Na época do conselho tutelar eu sofri muito com ligações de denúncias e isso foi um dos motivos. Mas aí eu me lembro que naquele momento que eu estava com depressão, o Elias já foi conselheiro também, olha só. Por isso que a gente deu certo aqui, né? Nossa, que experiência. O meu primeiro livro foi sobre essa experiência do conselho tutelar. Depois eu falo desse livro. Mas aí eu tava lá com depressão profunda, afastada pelo INSS, não usava celular. Meu marido foi trabalhar e ele vendo a situação que eu tava, de repente eu ligo pra ele. Ele pensou, agora complicou, porque a mulher não tá ligando. A depressão lá querendo morrer o tempo inteiro. Ó, a Bárbara disse que chorou demais com esse livro. Eu amo esse livro, indico pra todo mundo, chama Ditadura da Beleza. E aí eu li esse livro, na hora que eu terminei de ler esse livro, veio um insight sobre mim. Um insight literal, uma luz veio na minha mente e virou uma chave. E lá no livro, na última página, ele orientava a gente a fazer algo que eu vou dizer o que eu fiz. Eu peguei e liguei pro meu marido. E ele já assustou, porque eu não usava telefone. Aí eu liguei para ele e falei assim, eu preciso te falar uma coisa. Ele pensou, pronto, vai suicidar. Porque ela quer morrer, preciso falar uma coisa, nem celular ela pega. Aí ele falou assim, que foi, amor? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu. Aconteceu uma coisa muito grave. Aí ele falou assim, não, pera aí que eu vou sair de uma reunião para falar com você. E ele preocupado. Ele, pode falar o que aconteceu? Eu falei, aconteceu uma coisa muito importante. Ele, o quê? Pode falar. Eu falei, aconteceu que eu descobri que eu sou linda, maravilhosa e que você faz um ótimo negócio sendo casado comigo, viu? Sabe o que aconteceu? Ele chorou. Essa foi a reação dele, ele chorou do outro lado do telefone. Ele chorou e sorriu gostoso. Ele falou assim, que bom que você descobriu que eu já sabia. O que aconteceu? Eu falei, a luz veio sobre mim nesse tempo. E eu entendi que eu sou amada pelo meu Criador. E eu recebi a estima do alto. E eu pude ter autoestima. E quando essa revelação veio sobre mim, eu consegui me desligar da dependência emocional do meu marido. Eu consegui me desligar da necessidade dele me amar, dele me elogiar, dele me suprir, porque naquele momento eu fui suprida. Naquele momento eu já estava suficientemente cheia de amor. E porque eu recebi,
esse amor, eu pude dar esse amor. E eu finalizo essa live com uma palavra bíblica que está lá em Coríntios. As pessoas podem me ajudar a pegar a referência dessa passagem, que diz assim: recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, quando você se torna livre emocionalmente, independente emocionalmente das pessoas, você entendeu que você recebeu do Pai o amor que você precisa. E é por isso que você entrega sem cobrar nada. Não é uma troca, é uma entrega, porque eu sou livre para te dar. Porque eu recebi do alto que eu também vou te entregar sem te cobrar nada. A Érica está compartilhando que aprendeu as 4 estacas comigo. Eu amo falar sobre as 4 estacas. Vamos fazer uma live para falar das 4 estacas? O que vocês acham? Vou falar elas aqui rapidinho, só para as pessoas não ficarem curiosas. E vou finalizar com os comandos mentais, sim. Viu? A outra Érica está perguntando. 4 estacas que a gente firma, são 4 convicções mentais, também são comandos mentais, ok? Eu que agradeço por você ter ficado conosco até agora, tá bom? 1 Coríntios 11, o Alan está me ajudando aqui, ele está ligado. 1 Coríntios 11 diz, 1 Coríntios 11, versículo 23 diz, recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então eu sou livre para te dar, sem esperar nada em troca. Eu sou livre. E a Bárbara acabou de me mandar em PDF o livro do Augusto Cury, A Ditadura da Beleza. Quem quiser pode me chamar no Telegram, tá bom? Que eu envio para você lá pelo Telegram esse livro. Olha, gente, que live bem legal, hein? Você vai encontrar o nosso endereço do Telegram lá na bio também do Instagram, tá bom? E nesse Telegram eu vou te passar em primeira mão tudo que a gente for fazer, os nossos cursos, as nossas palestras, os nossos insights, e vou passar o livro lá. Vamos falar das 4 estacas antes de eu falar dos comandos mentais do desligamento. Eu vou falar das 4 estacas psicológicas primeiro, tá bom? Que é, eu sempre vou estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, porque tudo tem um propósito. 4 comandos mentais. Tá difícil esse relacionamento, tá difícil esse lugar onde eu estou, mas eu sei que, primeira estaca, fale comigo, eu estou no lugar certo. Segunda estaca, na hora certa, com a pessoa certa, porque tudo tem um propósito. E as 4 estacas espirituais que eu uso junto com as 4 estacas psicológicas é: Deus é bom e é o tempo todo que ele é bom. Segundo, Deus é fiel e mesmo que se eu não for fiel, ele continua sendo fiel. Terceira estaca poderosa, Deus não erra. Então esse relacionamento que você está é da vontade de Deus, porque Deus não erra. E quarta estaca, Deus me ama e isso basta. Olha a liberdade aqui, ó. Olha o desligamento de alma de tudo e de todos. Olha a liberdade de você subir com o Senhor na hora que Ele vier te buscar. Porque você não está mais ligado, você não está mais dependente com ninguém dessa terra. E por isso você está livre para o Senhor te buscar. E agora eu gostaria que você registrasse as palavras do comando mental, porque eu só tenho 57 segundos. 57 segundos para a gente terminar. Vamos lá. Eu me desligo totalmente desta pessoa, nomeie essa pessoa. Eu reivindico o pedaço da minha alma que estava presa a ela. E eu libero totalmente o pedaço da alma dela que estava presa a minha. Libere paz, libere família de origem, libere primeiros relacionamentos, libere pessoas que talvez te abusaram, libere todas as pessoas que você se relacionou e libere também a pessoa que você está do seu lado. Está do seu lado e seja livre e inteira para estar com ela. Eu reivindico o pedaço da minha alma que estava com essa pessoa e libero o pedaço da alma dela que estava comigo e eu sou totalmente livre. Obrigada.
Um beijo no coração de todos vocês. Oi! Gente, nunca aconteceu isso de eu usar toda a hora da live e ter que entrar de novo, mas como eu recebi muitos directs pedindo para eu entrar de novo, então eu entrei. Aí, Yuri, não foi só você que pediu não, viu, Yuri? Outras pessoas pediram também. Então eu vou finalizar melhor agora a questão dos comandos mentais. Só que o que mais vocês precisarem, vocês vão falar comigo no Telegram, tá bom? No Telegram eu tenho condições de responder melhor vocês. Eu vou responder 2 perguntas que vieram para mim pelo direct. A primeira pergunta é: ensina direito como são os comandos mentais para que a gente seja totalmente livre. E segundo, quais são os 2 amores que nos preenchem e nos supre completamente, de modo a nos tornar completamente livres e independente emocionalmente de quem está do meu lado. Então, para eu ser independente emocionalmente de quem está do meu lado, eu não posso depender mais do que ele faz ou do que ele me fala. Para eu ser independente emocionalmente, desligada da pessoa que eu estou, eu preciso de 2 amores. Só um não vai ser suficiente. Por isso que você precisa ter uma revelação dele em conjunto. Então, o primeiro amor é o alto, o amor que vem do alto. O amor que vem do alto é uma revelação, é uma convicção, é um comando mental. Ah, então quer dizer que Deus me ama incondicionalmente? Então quer dizer que eu também posso me amar incondicionalmente, independente dos meus erros, das minhas falhas, independente de qualquer coisa. Se eu recebo o amor do alto, eu posso ter um alto amor. Eu posso ter um amor próprio. Isso é a convicção de que você recebeu a estima do alto. E se você recebeu a estima do alto, você pode ter autoestima. Porque a estima principal, a que você mais precisa, você tem. E ela te enche e te preenche. E por isso você pode ter uma autoestima saudável sobre você, uma apreciação, uma valorização a seu respeito, porque o Pai te amou e te valorizou e te estima, né, incondicionalmente. Ele não coloca condições para o amor dele, ele não coloca condições para a estima dele. E esse entendimento é uma convicção que te preenche. E porque você recebeu, você pode dar. Recebi do Senhor o que também vos entreguei. Lembra que está escrito lá em 1 Coríntios? Qual que é? 11:23. Eu já fui ajudada aqui, eu lembrei. Então, se você recebeu do alto esse amor, você pode se amar e você pode se suprir nesse amor que vem do alto e nesse amor que vem alto amor, autoestima. E você fica bem, você fica livre. E para finalizar, tá? Porque eu não vou fazer outra live, eu estou completando a outra por conta dos pedidos no direct. Você precisa estar numa posição de relaxamento, de preferência deitada, tá bom? Deitado. E você vai respirar profundamente, profundamente. Você vai mentalizar cada pessoa que você se relacionou, mesmo que tenha sido esse abuso, tá? Que eu disse aqui. E inclusive os seus pais também. Lembra? A família de origem precisa ser desligado para você ser livre para construir uma família. Então você vai respirar profundamente, você vai oxigenar o seu cérebro e você vai mentalizar uma a uma as pessoas que você se relacionou. E através dessa mentalização, você vai dizer: eu me desligo totalmente desta pessoa. Diga o nome dessa pessoa. Aí você diz: eu reivindico o pedaço da minha alma que ficou presa
a ela. E eu libero o pedaço da alma dela que ficou presa à minha. E agora eu sou totalmente livre dessa pessoa e essa pessoa livre de mim. Você vai fazer isso nominalmente. Quantas pessoas for preciso. Quantas pessoas for preciso, você vai se desligar para que você seja completamente livre e para que a sua alma seja inteira de novo, regenerada e preparada para o dia que o verdadeiro e grande noivo vier buscar você, a sua noiva imaculada, limpa, purificada. Esse desligamento, ele traz uma sensação de purificação, de regeneração, por isso ele é tão forte, tá bom? E, por fim, eu vou falar as 4 estacas que me pediram aqui de novo. Foi uma pessoa que viu uma palestra minha, falou aqui que aprendeu essas 4 estacas, eu compartilhei nessa live, que eu acredito que vai ajudar muito também. As primeiras 4 estacas psicológicas. Eu sempre vou estar. Comandos mentais, né? Tá vendo que eu estou falando comigo? Eu falei comigo sobre o desligamento. Agora eu vou falar comigo sobre convicções para eu não ficar gastando a minha energia emocional pensando e se? E se? E se? Isso é um gasto de energia emocional inútil. Então, 4 estacas, 4 convicções plenas. Eu sempre vou estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, porque tudo tem um propósito. E eu quero até acrescentar. Nesse tudo tem um propósito e essa pessoa está aqui, significa que essa pessoa faz parte do seu processo de evolução. Pode ser que essa pessoa não permaneça na sua vida, mas essa pessoa ela fez parte do processo de crescimento e de evolução da sua vida. Porque quando você esteve com essa pessoa, você teve que crescer e você teve que superar para ficar sem essa pessoa. E tudo que você viveu com essa pessoa, mesmo ela não estando do seu lado, faz parte do seu processo de evolução. E é por isso que sempre quando a gente deixa ir uma pessoa, e eu falei sobre o luto de pessoas queridas, a gente tem que agradecer pelo tempo que ela esteve conosco, honrar e deixar ir. Então, quando eu faço desligamento, por exemplo, de pessoas que eu perdi, pai, avós, pessoas queridas, eu digo, na mentalização, respiração, comandos mentais, eu vou dizer nominalmente, né? Fulano, eu te agradeço por você ter feito parte da minha vida, eu te honro e te respeito, e eu te deixo ir. E nesse momento eu estou me desligando de você e me tornando livre de você, porque eu preciso ser livre aqui para continuar inteira aonde eu estou. Olha que poderoso isso! Então você faz esse desligamento tanto com pessoas, né, que você terminou, que você não se relaciona mais, quanto com pessoas que você perdeu em luto. Então eu vou dizer de novo do desligamento, principalmente do luto. Mas você pode usar essas mesmas palavras para fazer desligamento de alma com pessoas que você se relacionou no passado, para que esse relacionamento atual dê certo e que você seja dentro de você completamente livre, completamente limpa, regenerada. Então, como que eu vou fazer? Posição de relaxamento, deitada de preferência, oxigena bastante, respire, respire quantas vezes for necessário, até regular todo o seu corpo, a sua mente, aí você diz, nominalmente, né? A pessoa você diz, fulano, eu agradeço pelo tempo que você fez parte da minha vida, eu te honro e te respeito e te deixo ir, porque eu preciso ser livre de você. Por isso eu me desligo totalmente de você, para que eu possa ser livre aonde eu estou e inteira aqui nessa terra. Vocês entenderam?
inteira aqui nessa terra, inteira nesse relacionamento onde eu estou, porque eu não quero ficar lembrando dos meus relacionamentos passados, porque eu não quero ficar lembrando, né, da minha família de origem, que muitas vezes eu fico comparando sem querer, né, a minha família atual com a minha família de origem. Então nada disso é saudável, tá bom? E para finalizar, as 4 estacas espirituais, as 4 convicções mentais, comandos mentais que você fala em momentos de crise, em momentos de dificuldade, que são: Deus é bom. E é o tempo todo que ele é bom. É ou não é? Fala comigo, Deus é bom. Segundo, Deus é fiel. Porque mesmo que eu não seja fiel, ele continua sendo fiel. Terceiro, Deus não erra. E essa estaca, essa convicção para mim é uma das muito poderosas e fortes, porque eu parei de questionar tudo na minha vida, declarando, comandando para minha mente que Deus não erra. E a 4ª convicção, a 4ª estaca que eu me firmo, que eu grito para minha mente ouvir se for preciso. Já dirigi gritando para minha mente ouvir, acho que quem estava do meu lado pensou que eu era louca, mas de psicólogo e louco, todo mundo tem um pouco mesmo. A 4ª estaca, que tem a ver lá com você ser livre no seu relacionamento, que é: Deus me ama. Isso basta. Isso basta. Tá? O amor que vem do alto basta para você. E eu quero agradecer por mais esses quase 15 minutos, né? 12 minutos de live que eu entrei só para fortalecer o que a gente falou lá. E o que mais vocês precisarem, falem comigo no Telegram, que eu terei todo o prazer e alegria de responder, de compartilhar. Inclusive lá no Telegram eu vou compartilhar o livro, né, A Ditadura da Beleza, que foi um insight na minha vida, foi uma luz que entrou dentro de mim e que me transformou. Renata, querida, futura psicóloga, obrigada, viu, pela sua generosidade. Ó, o pastor Said Agel, muito querido por mim, por sinal, colocou o endereço do Telegram. Coloca o endereço do Telegram de novo, pastor Said Agel, meu amado esposo. Maravilhoso esposo. Eu agradeço todos vocês. Vim por pedidos, viu, Elias? Eu fiz aqui toda a recapitulação de novo da questão dos 2 amores que precisam andar juntos. Eu não posso entender o amor de Deus e não me amar. Assim eu estou invalidando a criação perfeita de Deus. Então, se eu entendi o amor de Deus, eu devo me amar. Eu sou digna de me amar. E isso me basta. Lembra que é a 4ª estaca? Isso é suficiente. Queridos, foi maravilhoso. Muito obrigada por todos vocês que ficaram, que voltaram, que permaneceram. Eu estou à disposição de vocês, gravando muitos vídeos para edificar a sua vida, reconstruir o seu lar, reconstruir o seu casamento, fazer o amor dar certo, porque eu acredito que com a habilidade certa, com a chave certa, a gente abre qualquer porta e consegue ter os resultados esperados sempre. Com fé em Deus e amor no coração e livre, totalmente livre. Você pode dizer que você agora é totalmente livre? Você pode dizer? Queria que você saísse dessa live, deitasse, respirasse e verbalizasse cada palavra que eu compartilhei com vocês aqui, tá bom? Ó, o endereço do Telegram tá lá na bio do Instagram. Queridos, foi um prazer. Verdade, Thaís, eu podia ficar aqui a noite toda, porque hoje eu tô num gás, eu tô numa empolgação, tô numa energia, numa unção, porque eu vim gravar essa live hoje fora, né, de época que a gente grava no sábado, porque tinha um propósito, lembra disso? A gente sempre vai estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, porque tudo tem um propósito. E agora você é livre, eu sou livre. E você pode ser instrumento para libertar outras pessoas que precisam disso, tá bom? Beijo no seu coração. Desejo tudo de bom para cada pessoa mesmo que esteve conosco aqui, pessoas queridas. Deus abençoe, gente. Beijo.